Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui estamos para mais uma aula da revista da nossa Escola Bíblica Dominical. A nossa última aula, encerrando aí, então, esse trimestre, o qual objetivou estudar a carta de Paulo aos Efésios. E aqui nós chegamos ao final da revista, lição de número 13, no capítulo 6 de Efésios, do versos 10 ao 20, onde nós lemos o seguinte: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que quando me for dada a palavra, no abrir da minha boca, para fazer notório o ministério do Evangelho, de qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar." Paulo era um grande defensor do Evangelho de Cristo Jesus, um cara chamado por ele, o Senhor Jesus cita na sua voz, quando surge nos seus ouvidos, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, informando que Paulo foi um escolhido dele, desde o ventre da sua mãe. Portanto, nós temos aqui essa carta escrita, mais uma carta de Paulo, escrita aos Efésios. Portanto, nós queremos fazer aqui algumas colocações interessantes. O que é que envolve o mundo espiritual? E você está numa guerra ou não está? Você vai para uma guerra armado ou desarmado? Que tipo de arma você usa para uma guerra? Depende da guerra, Lógico. Então, aqui na carta, Paulo vem, nesse texto lido, Paulo vem enfatizando aqui algumas armaduras, uma preparação para estar armado e ir à guerra, No texto áureo ele diz assim: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo." Quais são as armaduras de Deus para que estejamos preparados contra as ciladas do diabo? Por exemplo, ciladas, para nós nos defendermos, nos protegermos nas ciladas, nós temos que estar guardados pela mão do Senhor. A potente mão de Deus tem que estar guardando a nossa vida. Para que a potente mão de Deus esteja guardando a nossa vida, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Porque a batalha que temos que pelejar, ela não é carnal, ela não é vista, ela é espiritual, é invisível e ela é constante. Portanto, você vai batalhar no mundo espiritual. E como você vai chegar neste mundo espiritual? Quem vai estar neste mundo espiritual te representando? Quem vai estar neste mundo espiritual te atendendo, te socorrendo, te defendendo, fazendo por você? Quem vai estar lá? O Espírito Santo. Logo, eu não vou estar lá no mundo espiritual. Eu tenho que estar lá pela minha fé, pela minha confiança em Deus, pela minha segurança nele. Eu só posso estar no mundo espiritual se eu estiver em contato direto com ele, que é quem está em espírito, porque Deus é espírito, Deus não é matéria, Deus não é carne. Então nós temos que estar confiantes nesse que é espírito, porque para ir lutar no mundo espiritual, só com alguém que nos represente lá, Quando há um alinhamento entre povos, entre nações, entre grupos para guerrear,
isso tem que estar havendo um contato, tem que estar havendo uma informação constante, né? Um treinamento, uma forma de treinar, tem que estar havendo uma convivência. Então, para nós batalharmos no mundo espiritual, irmãos, nós temos que estar em comunhão com Deus, constante comunhão com Ele, porque só Ele pode vencer para nós neste chamado mundo espiritual, porque eu não vou lá, não tem como eu ir lá. É Ele que vai por mim. Eu vou através de quê? Da fé. Eu vou através da confiança. Eu vou através da fidelidade minha com Ele, baseado na sua palavra. Amém? Portanto, o comentarista aqui vem trazendo aqui as seguintes propostas. Demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. Qual deve ser o preparo do crente? O campo da batalha espiritual. Onde é esse campo espiritual? Quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente? O equipamento a ir à guerra. Quais são? Vamos lá. Preparo espiritual do crente para a batalha. Qual é o preparo? O preparo para o crente para estar na batalha. Vocês lembram que quando Jesus desce do monte da transfiguração, os discípulos ficam questionando, indagando, né? Como é que ele ordenou como é que chama? O demônio que estava no Gadareno, né? O endemoniado de Gadare. Ali ele se encontrava com uma legião, lembrei o nome. Ele estava com uma legião que, segundo os pesquisadores estudiosos, representa 6.000. Não sei se é verdade, como conta isso, né? Mas os estudos teológicos dizem isso aí. Então, diz que uma legião corresponde a 6.000 demônios, né? E Jesus simplesmente, com autoridade, ordena que ele saia daquele homem ali de Gadara, o endemoniado de Gadareno, o Gadareno, e que eles são autorizados pelo próprio Jesus a tomarem os corpos dos porcos. E ali eles se perdem naquele abismo. E o pessoal questiona Jesus, ao Senhor, como é que ele tem tanta autoridade, como é que ordena, como é que faz isso? Aí o Senhor vai e responde, tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Pronto, o Senhor já deu aí a dica, né? O preparo espiritual. Qual é o preparo espiritual? Como é que nós nos preparamos espiritualmente? O Senhor já deu a dica, jejum e oração, né? E há circunstâncias que a guerra não é muito renhida, é apenas ainda questionamentos, né? Perguntas, ciladas em palavras. E aí você tem que conhecer o terceiro tópico, a terceira arma, a palavra. Para você dar as respostas para aquele que está ali curioso, querendo tirar um proveito, querendo tirar uma casquinha, né? E ver se tu sabe mesmo, se tu tem conhecimento algum, né? Igual o jovem que chegou para Jesus e, bom mestre e tal, querendo elogiar Jesus ali, pensando que ia tirar um bom momento com ele, fazer uma amizade e tal. Mas não, na verdade ele escutou foi a verdade direta, né? Vende tudo e dá aos pobres e segue-me. Jesus não queria que ele ficasse pobre em coisa nenhuma, mas ele era preso ao dinheiro, né? Então, as armas que nós temos que usar é o jejum, a oração e o conhecimento da palavra. Porque a palavra liberta, a palavra traz conhecimento para nós sabermos por que caminho andarmos, por que porta sairmos, por onde recorrermos para estarmos livres do mal, né? Isso é o conhecimento, é a palavra. E o jejum é para capacitar você, para te aproximar mais de Deus, te tornando mais humilde, te tornando menor, te tornando mais dependente, digamos assim, né? O melhor termo, mais dependente de Deus para vencer uma batalha espiritual, o jejum. E a oração te leva a estar mais perto. Confessa-se que o próprio Senhor testifica para você que você está realmente garantido sobre a sua égide, debaixo da sua mão poderosa, porque você está em contato com Ele, você está orando, você está conversando, você está contando os fatos, você está pedindo socorro, você está adorando, você está glorificando. Então, logo você está tendo uma comunhão com aquele que tudo pode, com aquele que tudo tem e que tudo quer fazer de melhor para você. Então, o jejum, a oração e o conhecimento da palavra.
né? Vigilantes em toda oração e súplica. Aí, queridos, a gente tem que estar atento para estarmos vigiando. Porque não adianta eu orar, eu orar, eu orar, eu orar muito. Eu jejuar, eu jejuar, eu jejuar muito. Se eu não tiver um espírito contrito de adoração diante de Deus, se eu não tiver uma mente de entendimento de que eu tenho que estar vigiando contra todos esses lados do diabo que vem sobre nós no dia a dia, né? Então, além de eu orar, vigiar, né, de eu orar, de eu jejuar, de eu fazer leituras bíblicas, de eu conhecer os textos bíblicos, porque Tiago também diz, no seu capítulo 4, na carta de Tiago, o escritor lá, ele diz que não adianta nós conhecermos a palavra, sermos apenas meros conhecedores e não formos praticantes dela. Também não adianta. Então não adianta eu orar muito, eu jejuar muito, eu ler muito, se eu não vigio, se eu não adoro a Deus e se eu não pratico a palavra. Estas são as 3 armas principais para estarmos prontos, preparados para a batalha espiritual. Porque quem tem o conhecimento do mundo espiritual, irmão, não vai se dobrar, não vai perder tempo, não vai se deixar levar por estar sendo tirado, né? A onda agora é, tá me tirando, ser tirado aí pelos espíritos enganadores, de mentira, de falsidade, brincadeira e molecagem, né? Você não tendo o dom de Deus, o discernimento de Deus para saber que existe uma possessão numa pessoa, você não sabendo, você vai passar vergonha, né? Então nós temos que estar preparados com essas 3 armas. Conhecendo a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada qualquer de 2 gumes que penetra no mais cerne, no mais interno da vida, indo até separar a alma, né, em juntas e medulas, separando o pensamento, o discernimento, trazendo à tona o conhecimento. É a palavra. Está lá em Hebreus, se não me falha a memória, esses termos, né? Usei aqui um pouco das minhas palavras, completando aí a passagem bíblica. Então nós temos que nos apoiar na palavra. Certa vez Jesus falou também para alguns fariseus: vocês examinam as escrituras, porque elas testificam realmente de mim, mas vocês não as praticam, vocês não as vivem, vocês não estão interessados na palavra, vocês apenas querem ter o conhecimento, de nada valeu, né, para eles. E disse muito bem o Senhor. Então, conhecer muito não é estar armado, tá? É viver esta palavra que conhecemos. Amém? Tópico 2. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Você conhece o campo da batalha que você está indo batalhar? Como pode um guerrilheiro, um soldado de guerra, um general, sei lá, qualquer patente de um exército, ir para uma batalha que ele não conhece o campo? Diz que os Estados Unidos, o preparo dos soldados, dos guerrilheiros, dos defensores da pátria norte-americana, eles são altamente preparados para, quando para um conflito, conhecer principalmente o terreno onde vão pisar, conhecer onde vão, os ares que vão sobrevoar, as águas que vão mergulhar, os solos que vão pisar. É uma das coisas que eles botam em evidência, conhecer o terreno. Então, o soldado, o militar, o guerrilheiro, o defensor da causa, né, da pátria, que seja, não conhecendo o terreno de onde vai guerrear, ele vai ser morto, porque ele não sabe por onde vai andar, por onde ele vai pisar. Então, nós temos que, conhecendo o campo da batalha espiritual, nós temos que estar conhecendo esse campo. E qual é a luta que você luta? Qual é a guerra que você guerreia? Será que é alguém que está de brincadeira? Será que é alguém que está de palhaçada? Será que é alguém que está de mentira? Alguém que bate na tua porta contando uma história e você vai logo acreditando, você não vai levantar aquela história, não vai tomar conhecimento? Tem que saber onde é que você está guerreando, querido. Às vezes até fazendo o bem, fazendo uma bondade para alguém, socorrendo alguém na necessidade, a pessoa está te enganando e tu não sabe. Olha aí, né? E às vezes você vai orar na casa de alguém que pede para você ir orar, porque acontece coisas na minha casa, porque meu marido está assim, meu filho está assado, e a pessoa conta uma história lá que é ela mesma que está vivendo. Ela é a pessoa complicada. Ela é a pessoa que anda por caminhos tortuosos, que anda em centros de espíritas, que anda em outros lugares que não é lugar de adoração a Deus. Aí os problemas dentro de casa, por que eu falo isso? Porque já vi, passei por isso. A pessoa chama você para ir socorrer a casa dela ou alguém dela, mas é ela o problema. Eu passei por isso.
Já saí da minha igreja, no antigo ministério, na igreja quando eu morei no Cruzeiro, eu saí e deixei de 3 domingos para ir levar o marido de uma colega policial, também que trabalhava com a gente, para levar o marido dela na igreja. Eu saí da minha igreja, deixar para a minha igreja, para ir em Taguatinga, para pegar o colega lá debaixo do prédio onde eles moravam, para levar ele para o Ministério da Fé, para ouvir uma palavra de Deus, para cantar louvores juntamente com ele, que ela dizia que ele estava precisando muito de Deus, que não sabia o que fazia mais e tal. E o cara, com um comportamento maravilhoso, aceitou minha ida na casa dele para levá-lo para o culto naquela igreja, naqueles 3 domingos. E eu fiquei até assim, poxa, Senhor, muito obrigado, como tu fez uma obra rápida. O rapaz é bem manso, bem tranquilo, gostou de ir para a igreja, tomara que ele fique firme. Quando eu fui ver, a mulher do cara frequentava macumba. E lugares esquisitos que não se adora a Deus, cheio de dificuldade dentro de casa, culpando o marido. Aí quando eu descobri, eu já o evangelizei, já caí para cima dela, já cobrei, né? Já fiz o papel, porque Deus me revelou, Deus não nos deixa enganado. Então nós temos que saber que terreno estamos batalhando, né? Para onde vamos com as nossas armas, né? As estatutas ciladas do diabo, ele é perspicaz, ele arma as coisas. E quando você vê, você está caindo num buraco que nem sabia, né? Aí vem o conflito contra o reino das trevas, porque a nossa vida é em conflito constante. E, querido, a batalha espiritual, ela já é antiga. Ela já é antiga. Ela já passou pelos séculos que passou. Ela está existindo hoje e ela não vai acabar. Ela não acaba. Só quando, depois de tudo terminado pelo Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, depois do grande trono branco, depois do juízo final do próprio Satanás, que vai ser condenado a ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, ele, os seus anjos e todos que viveram, que andaram segundo o seu propósito lá do diabo, né? Aí sim, se encerra. Mas a batalha, ela é todo dia, ela é constante. Você termina a batalha pela manhã, começa uma chegando o meio-dia, aí termina do meio-dia, começa uma no início da tarde, aí começa uma no final da noite. É batalha constante. Tem uns que são mais reídos, mais duros, mais difíceis, mas não deixa de existir. Então, meu querido, ora a Deus, peça para Deus lhe dar o sono aos pés do guarda, né? Para Deus lhe dar o frescor constante, como se estivesse sempre passando pelas margens de um belo rio. Peça a Deus para lhe dar, quando o sol estiver quente, que você olhe para o sol e diga: este é como a luz do Senhor que brilha, trazendo a justiça a meu favor, né? Então, temos que saber que estamos em batalha, mas temos que estar buscando a paz e a segurança diante dele, né? As agências das potestades do ar. Quem são essas agências, né? Paulo as identifica, as forças do mal que marcham contra a igreja, né? Mas a palavra de Deus nos dá a segurança, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, disse o Senhor Jesus, né? Então, as trevas se moverão, as trevas estarão sempre em harmonia entre eles para nos destruir, mas eles não nos alcançarão, porque essa batalha nós não temos que pelejar, porque o Senhor já a venceu por nós, amém? Nós devemos estar preparados. Eles são poderosos, né? Eles são malignos. Nós não devemos, irmãos, outra coisa que eu gosto de falar aqui, nós não ficarmos aquela coisa de quem não conhece a palavra, aquele comportamento de gente analfabeta, eu chamo até de analfabeto bíblico, né? Que diz que não, porque o diabo está sob os meus pés, porque o diabo não tem poder contra mim. Contra você, irmão, ele tem todo o poder, moço. Contra eu, contra você, ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos nada contra ele. Quem nos defende é o Senhor. Mas o que eu estava querendo falar? É que nós não podemos nos armar de nós mesmos, confiar em nós mesmos, defender essa tese como que nós fôssemos os fortes. Não entre nessa. Você não tem força para nada. Eu não tenho poder para nada. Nós não temos poder coisa alguma. Todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, tanto no céu como na terra. Aí quando os discípulos voltaram, né? Lembra a comissão dos 70,
que o Senhor vão fazer discípulo por toda a terra. E eles se espalharam. Aí quando eles voltam dando os relatórios, todo animado, tudo cheios de si, né? Ali a gente percebe aquela empolgação, é lógico, isso é bem natural, ser humano, no pecado ainda, esse corpo, essa carne, essa coisa ruim. Aí chega todo empolgado, Senhor, que até os demônios nos ouvem e nos obedecem. Ao Senhor, não se empolgue, não se preocupe aqui, né? Nas minhas palavras, né? Usando o jeito de falar de hoje. Não se alegrem muito com essa questão, não se empolguem. Opa, cuidado, vigia, não vai nessa, não é bem assim. Se importe que os nomes de vocês estejam escritos no livro da vida. Olha lá, isso aí foi uma dica que o Senhor Deus deu, o Senhor Jesus deu. E a gente vê também quando, lá no final da vida de Moisés, Deuteronômio, né? Quando vai terminando ali a história de Moisés, vai saindo de cena, entrando Josué e tal. O corpo de Moisés foi disputado por Satanás, por um anjo do demônio lá, e pelo anjo do Senhor, né? E o anjo respeitou. O anjo do Senhor só disse que o Senhor te repreenda. Ele não questionou, ele não se atracou com o Satanás lá e tal. Não, o corpo de Moisés é meu, vou ficar com ele, tu não vem que eu vou te enfrentar. Não teve guerra não, irmão. Simplesmente o anjo foi lá com todo o poder que Deus já tinha, né? O dado, o capacitado. Ele foi lá e ocultou o corpo de Moisés, que ninguém sabe onde foi enterrado, para que não houvesse mais um lugar de adoração do povo, do homem que gosta de adorar os nomes, né? Que não é do nome do Senhor Jesus. Então, nós não podemos ficar desfazendo, tá? Das forças do diabo, não, que elas são poderosas. Mas se a gente tiver em comunhão com o Senhor, aí a guerra é dele. É ele quem vence Satanás por nós. Então, nada de eu mesmo faço, nada negativo, né? Quando lá no profeta Jeremias diz que maldito o homem que maldito homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força, não é eu não confiar em você não, nem você confiar em mim não. A gente pode então continuar confiando um no outro, certo? Se a gente não confiar bem, a gente escreve um contrato, um memorial, para a gente não, né? Cada memória que é fraca, mas ali estava se referindo ao cara querer confiar em si, do seu próprio braço, né? Então, não é no outro, é não confiar em si. Então, ali a palavra de Deus já vem nos advertindo, né? Que não devemos estar confiando em nós mesmos, tá certo? Eles são estatutos, são cheios de sutileza, né? Maquiagem, e maquinam a queda da igreja. O diabo quer a tua queda, irmão. Você é a igreja. Eu sou a igreja. Então não é a queda do templo, não. É a sua queda que ele quer. Mas você está firmado em Deus, né? Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, né? São como os montes de Sião que não se abalam, né? Os que confiam no Senhor não perdem o ânimo, porque Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus Jacó é o nosso refúgio, né? Pois bem, terceiro tópico, as armas espirituais indispensáveis ao crente, né? A armadura completa. Aí vem aquela demonstração da carta que Paulo escreve, e ele vem trazendo todos os equipamentos, os elementos que são, né, de preparação do corpo, da mente, do cérebro, né, da memória, das palavras, né, dos movimentos, né, como se armar para esta batalha. Aí é quando ele vem fazendo aquela menção de cingir os lombos com a verdade, né? O que é isso? Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate, tá? Nesse sentido faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado, né? Verdade, irmão, você que anda na verdade, a sua arma, cingindo o lombo com a verdade. Como é que tu cinge o teu lombo com a verdade? É você andando na verdade. É você falando a verdade. É você fugindo das conversas não verdadeiras. Eu vejo isso aqui dessa forma, né? Os lombos, aí já fala os lombos do corpo, né? Porque aí ele está se referindo ao soldado fisicamente. Mas eu trago isso aqui para a nossa consciência de vivermos uma vida íntegra, tá certo?
Aí ele manda se vestir com a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça, né? Trata-se de uma malha impenetrável, de penetração aos órgãos vitais, né? Que refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. A sua retidão, aguardando todo o seu ser, né? É uma malha impenetrável de proteção. O que significa isso? Pode alguém ser julgado por um crime que não cometeu? O princípio da reserva legal diz no ramo do direito, né? Vou citar aqui um ramo do direito, que fala que não há, como é que diz lá? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Eu não posso ser punido de alguma forma se isso não tiver escrito como eu devo ser punido. Não há sem lei anterior que defina a proibição do ato que eu cometer. Tá certo? Então, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, aqui quando ele fala assim da justiça, é para a gente estar andando de forma justa, para que nada nos acuse. Tá certo? Nada nos acuse. Não tem como acusar, porque nós estamos com aquela malha. Essa malha no corpo do soldado significava o quê? Aqui não tem erro, não dá para julgar. É a mesma coisa dos frutos do Espírito. Tem como alguém se levantar contra alguém que anda dentro dos frutos do Espírito, irmão? Bondade, longanimidade, mansidão, caridade, amor, domínio próprio e tal, e os demais lá. Aqueles itens lá do fruto do Espírito, né? Tem como você se levantar e falar mal de alguém que anda dessa forma? Com esses frutos do Espírito? Não dá, não tem como, né? Não tem como acusar a pessoa de nada, né? Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Confeccionado em couro, era um calçado em couro que o soldado usava, né? A meia bota. Tinha solas cravejadas para dar estabilidade, né? O que é esse calçado? É pisadas firme, é pisar com segurança. Sabe aquele que vai fazer um negócio e ele tem pé no chão? Ele não se empolga para não comprar coisa muito cara que ele não pode pagar, né? Sabe aquele que vai para testemunhar um fato diante do juiz, que ele está conscientão do que vai dizer? Certa vez, pela primeira vez, acho que foi a primeira vez, e acho que foi 2 vezes na minha vida de polícia, 2, que eu fui no júri, numa audiência, 2 vezes. Eu fui numa audiência em favor de uma pessoa que estava sendo estava inquirida porque se meteu num rolo aí de concurso público em Brasília, né? A galera da falcatrua no concurso público. Fui lá, a colega policial também estava envolvida, pediu para mim ir lá ser testemunha. O advogado tentou marcar um encontro comigo antes, para combinar o que eu vou falar. Eu me escondi dele, esperei a hora de entrar na audiência, fiquei quietinho, vi ele de longe, fiquei atrás da coluna lá no pátio. Quando o meritíssimo chamou lá, o capapeta chamou, nós entramos e tal. Porque ele me viu, já estava dentro do auditório, lá dentro do lugar da audiência, e eu fui me postei diante da juíza e do acusador lá, do procurador, né? Promotor, e lá eu olhei muito bem dentro dos olhos deles e falei tudo que sabia da pessoa. É uma pessoa que estuda, não, foi curso de francês, estudou na academia, foi colega meu lá na academia, teve sim instrução de direitos penais, de direito constitucional, processual, é uma pessoa bem educada, uma pessoa bacana, boa funcionária, colega legal, ajuda sim. E pronto. Sim, fez francês, fala assim. Falei o que eu sabia da pessoa, não inventei conversa, não aumentei, não tirei. Depois o advogado até apertou minha mão lá fora, falou que eu fui muito bem. Amei, só vim fazer aqui um favor que pediram para falar da pessoa, o que eu sabia dela, pronto. Então, é aquele negócio, você está calçado com o evangelho da paz, é igual quando você conhece bem a escritura, né? Você que tem uma memória boa, não é o meu caso, a pessoa fala uma coisa, você fala, mas está escrito, é igual Jesus fez com o diabo lá, quando o diabo, né, foi levado ali naquele monte e tal, e Jesus, ele falava um, Jesus outro, ele falava um, Jesus pá, ele falava de um jeito, Jesus toma, até que ele desistiu, esse cara ninguém pode com ele, e largou Jesus ali com fome, os anjos vieram, serviram e ficou tudo certo, né?
Então é firmeza, né? O calçado do Evangelho da Paz é você ter firmeza. Você tem pé no chão, sabe como pisa, né? Tomando sobretudo o escudo da fé. Era um aparelhão, né, que botava na frente, tá? Igual aquele pessoal do BOP, pessoal do choque, na polícia do choque. Ele era longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados, né, dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Né? Você tem fé? Então você tem um escudo bacana, né? Porque ele te protegerá do medo, da incerteza, da dúvida, né? Que vai ser lançado na tua mente, né? Vai ser lançado no teu pensamento, nos teus ouvidos, ideias para tu não acreditar. Mas tu é um cara, tu é uma pessoa de fé, irmão. Você foi escolhido por Deus. Não é à toa que você é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no Colorado, que veio lá da Batista, da Presbiteriana, da Wesleyana, da Universal ou da própria Assembleia de Deus, da L2, sei lá. Você é marcado por Deus, escolhido para ser desse rebanho e ter fé. Agora, a fé precisa estar sendo todo dia acrescentada. Certa vez os discípulos chegaram, Senhor, nos acrescenta fé. Porque eles viram coisas bacanas, miraculosas, terríveis, praticadas pelo Senhor Jesus. E eles, puxa, a gente tem que ter fé para isso. Não dá para andar com pessoas sem fé, nos acrescenta, dá para nós a fé. Ajeita aí o nosso coraçãozinho, né? E o Senhor foi dando fé para esses meninos, foi dando fé que morreram pelo Evangelho, pela fé que já iam encontrar com Jesus lá na glória e estão lá esperando pela gente. Você vai estar lá, né? Espero você lá. O capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Você tem dúvida, irmão, da salvação? Está com dúvida aí? Não pode ter dúvida da salvação, né? Porque Jesus disse que aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, né? E Jesus disse também que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? E Jesus diz também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é a Ele que você está seguindo. Também diz a palavra lá em Romanos que com a boca se confessa e com o coração se crê para a justiça, né? E a boca confessou o quê? Que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Portanto, se o Espírito que está em você concorda com a sua mente, com o seu coração, com a fé que você tem de que Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou o terceiro dia, então você está no livro dos que têm fé e dos que estão salvos. Amém? Então, o capacete da salvação se refere o quê? Consciência plena, ideia, aceitação, né? Memória, guardado de que é salvo em Cristo Jesus. Porque, irmãos, detalhe aqui, ó, os tempos passam, os dias se vão, os anos, os meses, as semanas, enfim, os séculos. E, ó, aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. Eu estou com 55, ou é 6, depois vou contar direito. Acho que é 6. Já são o quê? 30, né? 40 anos. Se a gente não estiver edificando essa fé diariamente, vivendo, querendo enxergar esse mundo espiritual para vencermos, confiando em Deus e não na nossa força, nós perseveraremos, nós continuaremos firmes. Mas 40 anos é um bom prazo, hein? Para quem deixar a fé abalar, a confiança acabar, a mente esquecer, o coração não agradecer o que Deus fez, é possível que a pessoa chegue a não crer nesse negócio do evangelho, essa salvação que meu avô pregava, o bisavô pregou, e que esse Jesus até hoje não veio, e aí já estão 40 anos, rapaz, esse negócio. Tem uns teólogos aí falando outras coisas, tem uns Caio Fábio aí que saíram das plateias, das multidões, dos púlpitos cheios, e estão dentro de casa fazendo só live e tal. Tem uns camaradas, tem uns japoneses aí que pregava
e saltava no púlpito e o fogo caía. Tinha uns Gesiel Gomes aí que fazia reboliços e cadê esses movimentos, cadê esses homens? O que será isso? Aí a gente tem que estar firme em Jesus. Não crê em nome. O único nome que a gente tem que crer. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Não é Paulo, nem Daniel, nem Maria, nem Isabel, e nem Jó, e nem José, né? Então o nome é Jesus. Então esses caras foram passando, esses irmãos pastores, esses grandes homens de Deus passaram e terminaram a carreirinha deles ali já, aquela velhice, aquele, né, já tranquilão, bem calmos, e a gente não vê os movimentos aí como era antes. Aí é um perigo pagar a fé da gente. Mas isso não é motivo para pagar a fé não, rapaz. Aí tem outros que se levantaram aí, que estão se levantando, tem outros movimentos, tem outras formas, porque Deus, ele muda as coisas, ele renova todo dia. Por isso que a gente tem que estar, não vos conformando com este século, mas transformando-se, né, nos moldando e aceitando as novas formas, nos ajeitando para não estarmos fora da palavra, hein? Tem que vigiar com isso aí. Nos ajeitando para estar glorificando sempre a Ele. E estarmos firmes nele, amém? Então, para terminar aqui, a imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito, né? A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal e enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, está lá em Timóteo e Hebreus, capítulo 4, verso 12. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Porque foi pela palavra que Jesus venceu Satanás lá no monte, quando ele ali foi tentado a transformar pedra em pães, saltar lá embaixo, adorar o diabo, né? Lembra dessa? Pois é, está lá em Mateus. Então, meus queridos, que nós sejamos brasas vivas neste mundo, que nós sejamos sempre atentos às escolas bíblicas dominical, que nós sejamos sempre firmes nos propósitos que Deus nos colocou, que nós sejamos gratos por tudo que Deus nos fez e tem nos dado, tá bem? Sou grato por tudo que tenho. Amém? Que Deus te abençoe, te dê graça e que os próximos assuntos venham nos trazer mais incentivo, mais desejo, mais vontade de aprender. Amém? Até a próxima. Que Deus guarde você, que Deus guarde a sua vida e te dê todo o ânimo necessário para vencer com as armas espirituais. Lembre-se, nós vamos para um campo batalhar, temos que conhecer. Nós temos alguém lá para batalhar por nós, que é o Espírito Santo, que é Deus, que lá nós não vamos. Nós temos que conhecer o campo, nós temos que saber usar as armas, essas armas que foi dito aqui, e nós temos que considerar que o inimigo existe, que ele não é fraco, mas que nós somos poderosos em Deus para vencer todas as armadilhas que ele preparar, que ele armar contra nós. Amém? Lembre-se disso e que Deus te dê um domingo bacana no Senhor. Amém? Um abraço.